Sal Cooper é o homem mais inútil da família. Um cara diz que, como sombra de sua família, ele conspirou com seus inimigos e, em nome da família, ele será morto. Ele o olha com ódio. E então os ataca dizendo que são insolentes e animais mentirosos. Sua lâmina chega próximo ao pescoço do alvo. Mas de repente ele é perfurado pelas costas com uma lançada no peito. Ele fica confuso já que sabe que dedicou toda a sua vida à sua família. Porém foi sacrificado. Ele se pergunta se isso acabará assim. Mas jura que se existir uma próxima vida, ele definitivamente irá caçá-los. Nesse momento um garotinho acorda em um punhado de feno. Ele se levanta, observando ao redor, se perguntando onde ele está e o do porquê parece tão familiar. Mas de repente toma um balde de água. Uma mulher diz para ele se limpar logo que alguém vai o levar para outro lugar. Ele olha para ela com um olhar de raiva. Porém, ela dá um tapa nele e pergunta que olhar é esse e como ele ousa desafiar. Caído no chão ele se pergunta o do porquê ela o chamou de pirralho. Vendo seu reflexo na água do chão ele percebe que voltou ao passado. Com um sorriso maligno ele reconhece que é quando ele tinha 3 anos. Ele encerra o punho dizendo que ele, Sal Cooper, renasceu. Na sua vida passada ele era a sombra da família Cooper e suportou muitos treinamentos e todo tipo de trabalho sujo para a família. Como recompensa a família os dava riqueza e glórias e assim eles superavam as dificuldades com prazer. Como filho ilegítimo da família, ele estava determinado a mudar seu destino. Porém, não tinha talento, então treinava até a morte para compensar isso, mas mesmo assim não foi o suficiente e ele foi negligenciado. Por isso ele começou a lutar pela sua família e destruiu cidades inteiras. E depois de tudo, ele conquistou a vitória para sua família e pensou que ele seria recebido de braços abertos e ganharia grandes recompensas. Punido, que descreve suas recompensas. Foi assim que ele descobriu a verdadeira crueldade por trás da existência das sombras. Um homem diz que para ser honesto desde quando ele se tornou uma sombra ele jogou um juramento nele. Todo tipo de dano será passado para ele e o dinheiro e glória era apenas para atrair insetos como ele. Desesperado, Sal Cooper tenta atacar. Mas mesmo usando toda a sua força no segundo que a lâmina tocou o ombro de seu adversário, uma magia saiu do ferimento. E o ataque voltou para si. Essa era a magia de inversão das sombras. E com isso sua vida chegou ao fim. Mas nessa nova vida ele nunca mais vai cometer o mesmo erro. Com a barriga roncando de fome ele diz que não come nada há 3 dias. Ele olha para o rato e pensa que vai comer ele porque no campo de batalha ratos eram melhores do que carne humana. Alguém abre a cortina. E 2 homens entram chamando o protagonista de lixo. Se aproximando eles falam que o jovem mestre Alan quer ver ele. O protagonista pensa que naquela vida ele foi escolhido para ser uma sombra mas todas as memórias tinham desaparecido. Porém o protagonista dá um sorriso. De repente morde a mão do cara, que o ergue perguntando se ele é um cachorro enquanto o outro manda eu capturá-lo. O homem tenta dar um soco no garoto mas ele desvia, roubando a espada de sua cintura. E sem hesitação cortando o braço do cara. Caído no chão um outro se pergunta como uma criança sabe manejar uma espada. O protagonista com um sorriso macabro diz que a hora de sua vingança chegou. O juramento da sombra é uma magia antiga onde a pessoa que a lança tem que pagar uma quantidade de sangue para transformar alguém em sombra. E essa sombra se tornará incapaz de machucar o seu mestre e sofrerá os ferimentos dele em seu lugar e todo o seu poder e crescimento será passado ao mestre. Por essa magia ser extremamente cruel o Império de uma Ordem há 100 anos atrás deu a ordem de destruir todos os livros que continham essa magia. O cara apanhou do protagonista, é golpeado no rosto sendo chamado de bastardo lixo. Em pé está Liam Cooper, o herdeiro da família Cooper, que diz que os recursos gastados naquele cara são desperdício. Se dirigindo ao Sal ele diz que ele é um lixo que ousou tocar em seus servos. Calmamente Sal o observa. E a Liam dá ordem de prender ele na dungeon. Os guardas concordam quando de repente uma garota de tamanco aparece dizendo para ele esperar. A mulher diz que essa criança é negligenciada então seu comportamento louco é normal. Seu nome era Cooper e ela é a matriarca da família. Ela disse que essa não é a hora de puni-lo e o importante agora é a cerimônia de juramento. Ela diz para o garoto para não se esquecer do que ela tinha o dito. Sobre o que eles deveriam realizar nesse dia. Alan pensa que não faz ideia do porquê sua mãe escolheu essa criança idiota e diz que quando tiver chance ele irá destruí-lo. O garoto com um olhar malicioso diz que vai obedecer sua mãe. Ela com um sorriso diz que vai levar essas pessoas para fora e não vai perturbar o futuro chefe da família. Em seguida ela diz para todos saírem do lugar exceto o jovem mestre Alan e o resto é para lançar um feitiço de isolamento para não deixar ninguém atrapalhar o jovem mestre. Uma taça é preenchida. E com a mão para cima, Liam diz que a partir daquele momento todos irão se tornar um membro do Exército da Sombra e que irão fazer um juramento de família. Os garotos animados dizem que juram em nome da Sombra que irão dedicar tudo pela família. Sal Cooper observa o conteúdo do copo. E em seguida bebe tudo sem nem deixar uma gota. Entretanto, no mesmo instante o copo cai no chão. Todas as crianças ficam desacordadas. O Alan, enquanto pega uma faca, diz que eles são um bando de idiotas que não conseguiram diferenciar água envenenada de água benta.
e usa a faca para cortar o seu dedo e derrama sangue. Em seguida ele usa seu sangue para fazer um ritual e diz que a força deles irão para ele e todos os ferimentos causados nele irá para eles. A magia sai de seus pés e atinge o corpo dos garotos desacordados. O Alian diz que consegue sentir o poder entrando em seu corpo e que a magia funcionou, porém não esperava que fosse tão fácil. Com um sorriso ele chama sua mãe. Só que no mesmo momento ele começa a sentir uma dor em sua perna. Ele acaba caindo no chão e se pergunta ao Du por que não consegue mexer suas pernas. Ele pensa que é um efeito colateral da magia, mas sua mãe não lhe disse nada sobre isso. Com lágrimas no rosto, ele começa a chamar a sua mãe, mas ninguém responde. O protagonista de fundo diz que ele é realmente um covarde que só sabe ficar escondido atrás de sua mãe. Ele sente pena dele porque sua mãe lançou um feitiço de isolamento acústico que não importa o quanto ele grite, ninguém vai ouvir. Com um sorriso malicioso, e o garoto com lágrimas no rosto diz o nome de Sal Cooper. Ele pergunta como ele está acordado e como sabe sobre o juramento da sombra, mas o Sal responde que não é a única coisa que ele sabe, perguntando para o Alan o que aconteceria se ele revertesse o juramento. Então ele cerra o punho com a espada e pressiona ela com toda a força no chão, causando uma explosão de fogo. Alan, desesperado, se pergunta ao Du por que seu coração está doendo tanto. Ele se pergunta o que o protagonista irá fazer com ele e pede para ele parar. O protagonista pensa que em sua vida passada ele pagou com sua vida tentando pegar o que lhe pertencia. E com um olhar de ódio ele diz que nessa vida ele está apenas retornando o favor. Em seguida o homem fala para Madame que o feitiço de isolamento se desfez. A Madame, desesperada, chama o seu filho. Um tempo depois, em um castelo à noite, um homem diz que o corpo do jovem mestre está bem e que ele desmaiou apenas porque usou muito poder mágico, e o motivo do feitiço ter desativado foi motivo de um dos servos ter se distraído e já mandou ele para execução. A mulher, com um olhar frio, diz que entendeu e manda dar o corpo para os cachorros. Em seguida o mordomo diz que o jovem mestre parece inquieto e que ele é um garoto novo, então não era para estar agindo assim. O garoto confuso pensa que sente que algo aconteceu, mas não consegue lembrar. Sua mãe coloca a mão em sua cabeça e com um sorriso diz que ele não precisa se preocupar, já que os fortes são presas dos fracos nesse trabalho. Nesse momento o garoto interrompe sua mãe e diz que ele é o futuro chefe da família Cooper e que aquelas criaturas miseráveis servem apenas para morrer por ele. Ele pergunta para sua mãe se isso era verdade e sua mãe fica com um olhar surpreso. Ela abraça o garoto dizendo que ele é exatamente o que ela esperava e pergunta se ele quer algo. Porém, de fundo está o protagonista sorrindo, dizendo que esse é o vínculo entre mãe e filho. Mas é uma pena, já que de agora em diante Alan Cooper será sua sombra. Ele diz que na sua vida passada, quando lutou pela família, ele descobriu um registro de magia de sangue. Feliz, ele mostrou para sua família, mas ele não esperava que já tinha se tornado um sacrifício. Ele pensa que foi uma sorte ele ter examinado o livro e combinado isso com sua experiência para recuperar seu poder. Colocando um pano em sua mão, ele diz que só precisa usar um pouco de sangue para trocar sua posição com a do Alan. Com um sorriso malicioso, ele diz que seu corpo está muito fraco e que deve ficar mais forte de agora em diante. E com um olhar determinado ele fala que o primeiro passo para se tornar mais forte é um lugar chamado Penhasco Flamejante, onde é o campo de testes da família Cooper para selecionar os mais fortes. Uma vez a família Cooper jogou um grupo de crianças de 10 anos no penhasco. Eles ordenaram que eles caminhassem entre os espinhos e que as águias roessem suas carnes. E nem mesmo se eles quisessem eles conseguiriam chegar no topo. Entretanto, um dia uma criança chegou no pico e obteve a bênção do grifo e recebeu um corpo que nunca seria ferido. Em seguida, um homem diz para os garotos que eles têm 3 dias e, independente dos métodos, esse teste só tem um objetivo, que é alcançar o pico vivo. Esse é Enos Walker, o oficial de treinamento das sombras. As crianças parecem desesperadas, porém o protagonista está calmo enquanto Walker avisa que eles seriam condenados à morte se desertassem. Ele pega um apito e diz para eles terem um futuro brilhante. E então soa e os garotos começam a correr desesperados. Entretanto, o cara fica surpreso e percebe que o protagonista está andando tranquilamente e diz que esse garoto é realmente confiante. Enquanto os garotos correm para a rota da montanha, o protagonista se dirige para o paredão e os caras percebem que aquele era o garoto que irritou o jovem mestre. E então o protagonista, com um olhar determinado, começa a subir o penhasco. Os caras começam a rir, dizendo que ele não subiu junto com os garotos e está subindo o penhasco com as mãos e que nem vai chegar na metade do caminho. O outro cara sugere para eles irem buscar o corpo dele agora, mas ele diz que eles não precisam. O homem, com um sorriso, pega um relógio e diz que ele teve uma ideia e que agora era o momento perfeito para aquele cara aparecer. Em seguida vemos uma sombra subindo o penhasco e os garotos ficam surpresos, se perguntando o que era aquilo. Os garotos, com uma expressão de medo, olham para cima e dizem que com certeza aquilo era um monstro. O protagonista olha para o grifo e vê o monstro comendo um garoto enquanto observa os outros do topo da montanha. O homem de fundo diz que o protagonista irritou o jovem mestre, então eles devem aproveitar essa oportunidade para matá-lo tentando pegar o grifo. Ele começa a usar uma magia com seu arco e diz que isso vai fazer o jovem mestre feliz. Em seguida ele joga a flecha no grifo, mas ele desvia.
O protagonista chega no topo vendo vários corpos no chão. E com um olhar de ódio, o Grifo pergunta quem ele é e diz para o protagonista morrer. Ele tenta atacar o Sal, mas ele desvia com um pulo. Em cima do Grifo, ele diz que depois de experienciar sua vida anterior, ele sabe que a única maneira de escalar até o topo é domesticando ele. O Grifo é uma criatura de 4 estrelas. O garoto usa sua espada que penetra a cabeça do Grifo. Ele se afasta do Grifo pensando que eles são teimosos por natureza, têm inteligência quase humana e que se ele não o dominar completamente ele nunca será domesticado. Com um olhar determinado ele avança para cima do Grifo falando que só pode usar um movimento. O garoto começa a atacar o Grifo com seu golpe Lâmina da Sombra. Entretanto o Grifo começa a usar uma esfera de magia, lançando um tornado no menino. Sal desesperado percebe que está caindo do penhasco, felizmente consegue se segurar. Se recompondo ele pensa que foi descuidado e que só tem 3 anos e não 30 e que não importa se ele domina sua técnica ou não. Em frente ao Grifo ele pensa que com seu físico e força atual ele será jogado para longe antes mesmo se chegar perto. Olhando para cima percebe uma caverna e pensa que por sorte há uma solução se ele chegar naquela caverna. Ele percebe que o Grifo vai jogar novamente o mesmo ataque. Só que dessa vez desvia, mas ele compreende que aquela energia é poderosa. Com dificuldade desviando dos ataques ele prevê que cada magia que o Grifo lança o poder aumenta de pouco em pouco. E se ele continuar lançando magia nem mesmo vários dele conseguiriam suportar. Com um olhar surpreso ele pensa que já sabe a solução. No mesmo momento o Grifo começa a preparar o ataque enquanto o garoto começa a cair do penhasco, e pensa que se ele não consegue desviar, é só ele simplesmente aguentar o ataque e usar a energia do vento para se impulsionar para a caverna. Ele usa a impulsão da magia para chegar perto da caverna. Então, para diminuir o consumo de energia, ele vai ativar o Juramento das Sombras e absorver a força daquele cara. Nesse momento uma xícara cai no chão. Liam está caído no chão desacordado. O cara fala para chamarem alguém porque o jovem mestre desmaiou novamente. Voltando para o protagonista conseguindo alcançar a caverna. Enquanto corre pensa que vai aproveitar a oportunidade para entrar na caverna. Entretanto, o Grifo aparece e vai atrás do garoto falando que não tem como ele fugir. Ele olha para o protagonista perguntando o que ele estava fazendo. Com uma cara de malandro ele pega o filhote do Grifo que fica pedindo ajuda para a mamãe. Sal pensa que poucas pessoas sabem que os filhotes de Grifo nascem com as asas quebradas. O Grifo pergunta o que ele vai fazer com o filho dele e o protagonista diz que não quer machucar ele. Porém na verdade quer cuidar dele e o ajudar a voar. O Grifo fica confuso sem saber do porquê ele falou isso. Porém o protagonista fala que tem uma condição. Em seguida 2 homens dizem que não tem mais nenhum barulho e que o garoto deve ter sido comido pelo Grifo, então eles devem contar para o jovem mestre. Porém o Grifo já estava nas costas deles com o Sal Cooper montando, que avisa que os 2 terão que esperar pelo Liam no inferno. O Grifo começa a atacar os caras que ficam desesperados tentando correr da morte. Mas não adianta nada e acabam sendo comidos pelo Grifo. Ele fala que já fez o que prometeu e agora ele deve cumprir a sua parte. Entretanto o menino fala que ele deve o levar ao reino secreto no extremo norte dessa ilha antes. Um tempo depois os 2 estão diante de uma porta gigante. O Grifo diz que ele pode pegar a espada de Perseu e em compensação ele o ajuda a pegar o sangue da medusa que cura qualquer dano. Entretanto Sal pensa que seu objetivo não era esse e nem mesmo ajudar o Grifo. E então o Grifo coloca sua mão na porta. Eles abrem a porta e Sal pensa na verdade ele quer usar o Grifo para destruir esse reino secreto. No mesmo momento, diante deles está uma medusa com um olhar amedrontador. Em um flashback Sal diz que quando Liam tinha 12 anos na sua vida passada a Imperatriz mandou as sombras para pegar a espada de Perseu para o Liam. As sombras foram mandadas por ser algo extremamente perigoso já que ela podia transformar qualquer um em pedra. Entretanto para ajudar Liam as sombras sofreram casualidades, onde o protagonista acabou sendo o único a sobreviver nessa catástrofe. Mas a espada de Perseu só aceitava talentos de classe S, então ele foi incapaz de conseguir pegá-la. Porém o Liam pegou facilmente a espada e derrotou a medusa. E no final o Liam se tornou o escolhido sendo recompensado com muitos recursos e contatos e subordinados leais. O garoto com um olhar confiante afirma que nessa vida se ele não conseguir pegar essa espada, ele não irá deixar o Alan a pegar. Diante da porta o Grifo se pergunta para o garoto onde está a espada e o sangue da medusa porque só tem pedras quebradas ali. Surpresos percebem que a porta se fechou. O Grifo desconfiado pergunta se o garoto não está fazendo alguma brincadeira com ele. Mas o menino desesperado fala para o Grifo olhar para lá. Eles percebem a medusa, invocando um exército vários soldados. O Grifo irritado pergunta quando que essas estátuas começaram a se mover e o Sal diz que não sabe. Então começa a arrebentar as estátuas uma por uma. Porém, quando os fragmentos caem no chão, as estátuas se reconstruíram e se tornaram uma só. Dino, Enio e Pênfredo.
o nome dos 3 irmãos da mitologia grega. Essas 3 estátuas não possuem 5 órgãos, então elas compartilham o mesmo olho e dente. Como elas e a Medusa são filhas da divindade do mar, elas conseguem controlar a água do mar. Em seguida, a Medusa se regenera por completo e o protagonista diz para eles correrem. Ela lança uma magia de água que cria ondas e o grifo afirma que não adianta correr, então eles têm que pensar rápido um jeito de encontrar essa espada. O garoto desesperado fala que está procurando uma forma. Então o grifo supõe que se continuar assim esse lugar irá entrar em colapso e os dois irão acabar morrendo ali. Sal diz que sabe disso e fala que deve ter uma dica nas escritas das paredes. O garoto com um olhar malicioso pensa que isso é muito bom e espera que tudo entre em colapso e enterre tudo dentro. Próximo à saída, ele se lembra que descobriu aquele túnel em sua vida anterior. No mesmo instante, ele percebe que a quantidade de destruição ainda não é o suficiente. Então o protagonista diz para o grifo que as runas falam para remover o olho de cima do teto, que elas vão parar de atacar. No mesmo instante, o grifo vai para cima e arranca o olho do teto. Assim as medusas começam a desaparecer. O grifo, impressionado, diz que tudo se transformou em água. Então o menino fala que as runas dizem que Perseu só descobriu a localização depois de roubar o olho das irmãs gêmeas, então o olho é a fraqueza delas. O grifo confuso pergunta onde está a espada e o sangue que poderia tratar seu filho e se as ruínas disseram algo sobre. Sal aponta e diz que a espada está para lá. Eles observam aquela espada incrível. O garoto afirma que Perseu usou aquela espada para decapitar a Medusa, derramando sangue vermelho e verde. O sangue vermelho pode envenenar todas as almas até a morte. Já o sangue verde pode curar todas as doenças. Mas essas são apenas lendas, pois naquele reino secreto existe outro segredo. Nesse momento, um olhar sombrio olha para eles. E uma figura macabra aparece, e o protagonista fala que está na hora do renascimento da Medusa. A Medusa golpeia o chão, e o garoto começa a correr, pensando que assim que a estátua da Medusa for ativada, ela não vai parar, ao menos que ela seja decapitada com a espada do Perseu. Ele olha para trás e quase recebe um ataque da Medusa, porém desvia por pouco. A grande Medusa diante dele está com um olhar penetrante e o garoto se pergunta o que está acontecendo. Ele olha ao redor e procura onde está o grifo e percebe que ele está escondido encolhidinho. O grifo diz que deu para perceber que não vai ser fácil enfrentar ela, então ele vai deixar o resto com ele. O protagonista, surpreso, percebe que ele tem a habilidade de se encolher. A Medusa começa a atacar eles, mas Sal desvia e diz que por sorte já concluiu esse reino secreto em sua vida passada, então já sabe o que fazer. Observando atentamente as armaduras em sua frente, ele fala que tem que primeiro pegar o escudo dos Cavaleiros da Távola Redonda. Então ele será capaz de usar o reflexo do escudo para diminuir o risco de olhar diretamente nos olhos da Medusa. Ao mesmo tempo, ele pode se proteger contra o ataque visual dela. Com determinação, ele resiste ao ataque da Medusa, mas não funciona totalmente e acaba sendo derrubado. Com sangue em sua boca, o menino pensa que não basta ter apenas o escudo, e ainda a saída foi destruída. Com o nível de seu talento, ele não consegue empunhar a espada. Determinado, ele pensa que ainda não acabou e só saberá se tentar, porque se ele não der tudo de si, ele morrerá. Então ele tenta empunhar a espada e facilmente consegue empunhá-la, ficando surpreso por ser tão fácil. Porém, ele recebe um ataque mortal da Medusa. Suas mãos acabam afrouxando e a espada cai. Ele se pergunta ao Du por que ele conseguiu empunhar a espada, já que sua classe era baixa. Ele não sabe aonde ele errou. Um flashback de sua vida passada, onde ele está em uma cruz e a Lian dizendo que ele não perdeu a consciência, então ele não vai saber que removeram o talento dele. Sua mãe fala que uma simples magia de amnésia será o suficiente. A Lian sorriu dizendo que agora iria tomar até seu talento de esgrima. E acabou dessa forma. Porém, uma aura incrível começa a sair do corpo do protagonista. Confuso, o grifo pergunta o que está acontecendo. Com um olhar surpreso, ele percebe que aquele garoto está diferente. Uma aura emana da ferida em seu peito. Com um olhar ameaçador, ele observa seu alvo e simplesmente fatia a Medusa. Logo após, a Medusa está morta no chão. Enquanto o menino recolhe o sangue da Medusa, ele revela que na sua vida passada ele possuía um talento de nível superior, mas a matriarca usou alguma magia que transferiu seu talento para Lian e usou algo para manipular suas memórias para ele esquecer de seu passado. Ele então ingere o sangue e o grifo confuso pergunta o que estava acontecendo com aquele garoto. Sal, com um olhar maligno, percebe que as coisas estão ficando cada vez melhores e que a família Cooper deve esperar por ele. O grifo pensa que vai ir embora daquele lugar enquanto o garoto está enlouquecendo. Entretanto, Sal o chama e o grifo fica se tremendo. O grifo pergunta se o garoto quer conversar, porém se pergunta ao Du por que ele está com medo do garoto, afinal ele é apenas uma criança. Então o menino questiona se a cabeça do grifo é mais dura que pedra. Ele fica confuso e não entende a pergunta do protagonista. Então eles saem voando da caverna. No mesmo instante, a caverna emerge sobre a água. Furioso, o grifo pensa que ele estava a usando para destruir aquele reino secreto, mas decide deixar passar, já que ele pode cuidar seu bebê. Na caverna aparece algo rastejando nos escombros. Porém, a Medusa ainda não havia morrido.
ela ainda permanecia viva usando uma espécie de magia. Com um olhar determinado, ela busca sua vingança. O grifo, com seus poderes, começa a abençoar o garoto. Uma magia rodeia o corpo do menino e o grifo diz que nenhum ataque ou ferimento irá o afetar. Surpreso, ele percebe uma aura envolvendo seu corpo, sentindo-se um pouco mais forte, e observa que algumas partes de seu corpo se curaram, o que significa que ele não precisa mais transferir todas as suas lesões para Liam. Entretanto, ele deve esconder seu talento por enquanto para não trazer problemas. Sal entrega uma poção para o grifo e instrui que a entregue ao seu bebê, assegurando que suas feridas serão completamente curadas. Ele usa a poção no bebê grifo. Então se recupera totalmente e a sua mãe fica feliz. O bebê grifo, com felicidade, dá um pulo. Sua mãe feliz observa que seu filho finalmente conseguiu voar. O garoto explica que o bebê só sabe voar agora, mas se não aceitar um mestre, quando crescer será apenas um pássaro. O grifo pergunta do que ele está falando. Ele fala que não era nada e estava apenas dando um conselho, afinal o grifo apenas se tornou forte só depois de ter um mestre. O grifo concorda, pensando que o garoto está certo, pois se seu mestre não o tivesse alimentado com cérebros humanos, ele nunca teria atingido aquele nível. No entanto, seu mestre já morreu há anos, então ele se pergunta onde encontrará alguém como ele. Com um olhar de surpreso, ele encontra uma solução. Diante do protagonista, o grifo chama o seu nome. Em seguida, pede para o protagonista aceitar o grifo como seu monstro, e pensa que esse garoto tem inteligência e habilidades incríveis para alguém de sua idade e talvez pode até superar seu mestre. Com um sorriso malicioso, Sal diz que ele mordeu a isca. Ele aceita. Porém, ele deve fazer um acordo com ele. O grifo confuso pergunta qual seria o acordo e o garoto responde que deseja todas as informações que ele tem sobre um homem chamado Blade Cooper. E também a preciosa chave que poderia desbloquear onde a família Cooper adora a Sword Spirit Blade, cortando para um castelo à noite. A madame pergunta se ainda não acharam a causa dos desmaios do jovem mestre e estão dizendo que o desmaio dele acontece do nada. O mordomo afirma para ela que não deve se preocupar porque a proteção do jovem mestre sempre o ajudou a acordar rápido por causa das sombras que ele usava. Compreensiva, a madame pensa que é verdade. Mas essa situação toda é muito estranha porque ele ficou assim depois da cerimônia do juramento das sombras e pensa que deve ter alguém por trás disso. O mordomo, preocupado, interrompe e diz que tem um assunto urgente para ela tratar imediatamente e informa que Sal Cooper ficou em primeiro lugar na seleção, mas Sal usou o grifo para matar 2 pessoas e voltou com um grifo de estimação. A madame fica surpresa, derruba um pouco de café. Ela pergunta onde o garoto está agora e ordena que ele vá para lá imediatamente. No entanto, alguém estava caminhando em frente a eles. Era Sal Cooper com um sorriso, perguntando se tinha algo que ele poderia ajudar. A madame pergunta se ele tinha matado os Valkyrs. Com um sorriso maligno, ele diz que fez isso pela família e questiona como um oficial poderia ser morto por uma criança de 3 anos, afirmando que ele não merece fazer parte da família. O garoto pensa que é essa expressão que ele quer ver, raiva e ódio. Confiante, ele fala que se ela tiver qualquer outra carta na manga, poderá usá-la à vontade, pois ele nunca demonstrará medo. Porém, a madame, com um sorriso feliz, diz para recompensar ele com uma viagem até as fontes do Éden. O garoto, compreensivo, agradece a madame e pensa que isso foi mera coincidência. E o garoto sai do quarto. Com um olhar preocupado, a madame ordena que antes da cerimônia tirem o talento do garoto e o entreguem ao jovem mestre Alian. Ela pensa que se o segredo de Alian de não ter talento para a espada for exposto, sua família estará em perigo. Com um olhar de ódio, ela pensa que vai deixar ele ir agora e ver o quão arrogante ele pode ser. Com isso, o protagonista chega nas fontes do Éden. Pensativo, andando, ele lembra do que o grifo disse antes de seu mestre morrer. Ele usou uma magia para selar sua alma nas fontes do Éden. Seu objetivo era transferir seu talento para que a família Cooper não decaisse. Entrando no fundo da nascente e nadando, encontrará uma caverna subterrânea. Essa chave irá o guiar para conhecer seu proprietário. O grifo avisa que há algo estranho na fonte do Éden, e que ele foi separado de seu mestre há muito tempo, mas ele não sabe o que é. Mas uma coisa que ele deve ter em mente é ter cuidado com a magia de sangue de seu mestre, pois não é algo fácil de lidar. Pensativo, o protagonista murmura que não é nada fácil conseguir a esgrima. Entretanto, 2 garotos estavam sussurrando sobre o protagonista, dizendo que ele ficou em primeiro lugar na seleção e até domou um grifo. Eles então vão falar com o protagonista que aquilo não era nada demais. O nome dos garotos são Renoors e Lucian Cias. Com um olhar convencido, se aproximam do garoto e lhes dão parabéns e que não sabiam que ele poderia correr igual um macaco e subir até o topo. Sal relembra que em sua vida passada eles 2 eram seus subordinados, mas acabaram sendo apenas peões nos planos de Alian, pois foram eles que fizeram acusações falsas. O garoto cerra o punho e pergunta se ele não vai falar nada e queria saber se esse corpo indestrutível funciona. Então tenta acertar um soco no protagonista. Porém, ele pega o soco com a mão. Seu irmão fica surpreso enquanto o garoto grita de dor e o protagonista torce seu pulso, afirmando que vai lhe mostrar algo. Em seguida, o garoto pega uma faca, falando que ele vai morrer. No mesmo instante, o garoto fica confuso. E quando ele percebe, ele apunhalou seu próprio irmão.
Sal pede desculpas e diz que usou ele apenas para se defender. Ele dá um chute nas costas no moleque. Jogando os dois garotos na água, ele explica que essa água pode curar os ferimentos, então eles devem permanecer lá. Afinal, ele quer usar os dois para treinar no futuro e que nessa vida fará eles de seus peões. Sal percebe uma magia negra rodeando o garoto apunhalado. Ele afirma que essa é uma magia proibida semelhante à magia do sangue que poderia curar todos os ferimentos e doenças. Percebendo isso, ele entende que era isso que o grifo estava se referindo quando mencionou algo estranho. Olhando para a água, ele reflete que aconteça o que acontecer, ele precisa encontrar uma maneira de alcançar o fundo da nascente sem tocar na água. Porém, uma garota no fundo pede ajuda e o garoto diz que essa voz é familiar. O homem diz que se ela não consegue nem servir chá e água, ela é inútil, e a garota pede desculpas e explica que não teve a intenção, pedindo para deixá-la ir, porém Sal a reconhece. O homem cerra o punho dizendo que ela ainda se atreve ao responder. E no mesmo instante, ele é partido ao meio. Os garotos percebem o corpo fatiado no chão e, desesperados, começam a acusar o protagonista de assassino, afirmando que irão denunciá-lo. Sal pergunta se a garota está bem e se ele a assustou. A garota observa o menino, pensa que ele é um príncipe. Mas Sal olha a garota, que está com um olhar assustado, e pensa que a assustou. O garoto sem graça pede desculpas se a assustou, mas a menina fala que não se assustou. Ela olha para o protagonista e o agradece por ter salvo ela, e diz que o seu nome é Andrea, e pergunta para o garoto qual é o nome dele e se ele deixaria um like nesse vídeo para ajudar o canal a crescer. E obviamente ativar o sininho danado para receber a continuação quando mais capítulos fossem lançados.